Em 1983, no governo do Mário Covas, o João Dória assumiu a Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo. Depois, no governo do José Sarney, ele foi presidente da Embratur. O ex-presidente Sarney, que inclusive já foi denunciado 2 vezes pela PGR na Operação Lava Jato, acusado de receber propina em contratos superfaturados. Ele nasceu em 1957. Ele é filho de João Agripino da Costa Dória. O pai dele era publicitário e foi também deputado federal pela Bahia em 1963, pelo Partido Democrata Cristão. O pai dele, nessa época, fazia parte da Frente Nacionalista, que nessa época apoiava o João Goulart. Em 64, ele teve o seu mandato cassado e se exilou em Paris por 2 anos. E depois, o Dória filho, o João Dória, governador de São Paulo, voltou para o Brasil com a mãe e com seus irmãos. O João Dória, ele venceu as prévias do PSDB em 2016 com o apoio do Geraldo Alckmin. Nessa época, o Alckmin era o governador de São Paulo e almejava ser o presidente da República. Só que nem o FHC e nem o José Serra queriam o João Dória como candidato do PSDB para a Prefeitura de São Paulo. E nesse período das prévias do PSDB, já surgiu uma controvérsia na biografia do Dória, porque ele foi acusado de fraudar as urnas e de comprar votos. E com isso, o André Matarazzo, ele se desfiliou do partido após 27 anos de PSDB. Porque ele era o adversário do Dória nas prévias do PSDB para prefeito. E ele saiu fazendo acusações seríssimas contra o João Dória. Ele falou o seguinte na época: foi abuso de poder econômico, transporte de eleitores, compra de votos, enfim, um processo completamente viciado que tirou a isonomia do processo eleitoral. Só que mesmo assim, o João Dória conseguiu enganar os seus eleitores e venceu as eleições já no primeiro turno com 53% dos votos. Ele teve essa molezinha porque na época o seu principal adversário era o Fernando Haddad, o poste do presidiário. Só que aí o Dória já começou a mostrar a sua verdadeira face, porque a partir do momento que ele assumiu como prefeito de São Paulo, ele já tentou viabilizar a sua candidatura para as eleições presidenciais de 2018. Sendo que, conforme já falamos aqui nesse vídeo, o combinado era o seguinte: o Alckmin apoiava o Dória para a Prefeitura de São Paulo e, posteriormente, o Dória, como prefeito de São Paulo, apoiaria o Geraldo Alckmin para as eleições para presidente da República de 2018. Só que nesse momento, o Dória já começou a mostrar toda a sua ambição política e o seu sonho de Cinderela de ser presidente da República. E essa atitude escancarou todo o mau-caratismo do Agripino dentro do seu partido. Só que ele perdeu essa briga com o Geraldo Alckmin e teve que se contentar em disputar as eleições para governador de São Paulo, enquanto o Alckmin disputou as eleições para presidente da República. Eleições para governador essa que o Dória só venceu porque colou no Jair Bolsonaro, criou inclusive o Bolsodória. E aí ficou escancarado novamente o mau-caratismo do Dória, só que dessa vez com os seus eleitores, porque ele tinha prometido para os seus eleitores que cumpriria o seu mandato de 4 anos como prefeito. E acabou que ele só ficou lá 15 meses. E foi aí que surgiu o filhote de Dória, conhecido como Bruno Covas. Bruno Covas, que era o vice-prefeito de São Paulo e com a saída do Agripino assumiu essa cadeira. O Dória sempre falava que ele não era o candidato dos ricos, mas que ele era sim um político rico. Só que já como prefeito de São Paulo, ele tinha uma dívida acumulada com a prefeitura de R$90 mil de IPTU. Além disso, segundo a prefeitura de Campos do Jordão, o Dória tinha anexado uma área pública à sua mansão e a prefeitura pediu para ele devolver. Mas acabou que ele conseguiu fazer um acordo e comprou aquela área por R$173 mil. Sendo que o prefeito de Campos do Jordão, o Frederico Guidoni, ele é amigo do Dória e ele é do PSDB.
E aqui vai uma curiosidade. Você sabe de onde surgiu aquele slogan de campanha do João Dória, o Acelera São Paulo? Foi porque ele disse, em promessa de campanha, que iria aumentar o limite de velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros. Só que esse slogan agora virou Lula livre ou então Lula 2022. Outro fato inusitado do João Dória, que foi vendido pela mídia como a personificação do antipetismo, foi o fato dele estar bajulando, dele estar fazendo afagos no Lula. Inclusive, com ele mesmo dizendo que para derrotar o Bolsonaro, ele aceita até mesmo sentar com o Lula. Isso só comprova aquilo que o Márcio França falou na cara do Dória no debate para governador de São Paulo em 2018. O Márcio França, naquela época, falou o seguinte: se o Lula sair da cadeia amanhã e ficar na frente das pesquisas, você se agarra nesse Lula também. Você se agarrou no Bolsonaro, você falou mal do Bolsonaro, disse que ele era extremista. Nem acabou a eleição e você se agarrou nesse Bolsonaro. E esse coitado fugindo de você lá no Rio de Janeiro. Outra situação inusitada a respeito do senhor João Dória foi o fato dele ter comprado, durante o governo do PT, um jatinho de 44 milhões de reais financiado com o dinheiro do BNDES. Isso é só mais um exemplo do João Dória utilizando o dinheiro público para atender os seus caprichos pessoais. O João Dória também já chegou a se tornar réu na ação popular que pedia a suspensão da PPP, que realizava serviços de manutenção e troca do sistema de iluminação da cidade, na época em que ele era prefeito. E segundo o juiz Alberto Munhoz, as evidências levavam a crer que o consórcio FM Rodrigues, CLD, venceu a disputa para a prestação desse serviço após fazer pagamentos ilícitos para uma servidora. O Dória também teve o seu secretário de transportes preso pela Polícia Federal, numa ação contra desvios de recursos. O Dória ainda teve a cara de pau de colocar como secretário da Casa Civil o Gilberto Kassab. Esse senhor tem uma capivara, tem uma ficha corrida que é maior do que era o World Trade Center. Ele já foi denunciado por improbidade administrativa, por recebimento de propina e por várias outras coisas. E tem mais. Segundo o TCU, na época, o Dória teria desviado 6,5 milhões de cruzados na época em que ele era presidente da Embratur. E nesse momento de crise, o Dória ainda conseguiu a proeza de unir patrão e empregado contra ele. Porque essas suas políticas ditatoriais, mandando fechar tudo, deixou os donos de bares, donos de restaurantes, empresários de forma geral, revoltados com ele. E agora vem o dado mais importante desse vídeo. O estado de São Paulo, desde que toda essa crise começou em 17 de fevereiro do ano passado, foi o estado que mais teve empresas fechadas em todo o Brasil. O estado de São Paulo fechou o ano de 2020 com mais de 3,5 milhões de pessoas desempregadas. Só que enquanto o João Dória mandava você ficar em casa para você perder o seu emprego porque o seu patrão simplesmente faliu, ele ia para Miami para fazer compras com a sua esposa. O filho dele, o Agripino Neto, fazia festas com direito a karaokê na casa do João Dória. E é por tudo isso que o João Dória hoje tem a maior rejeição do país para a disputa das eleições presidenciais de 2022. E é por isso que, mesmo com essa crise que estamos vivendo, o João Dória aumentou em 70% os gastos do governo de São Paulo com propaganda. Ele fez isso para tentar limpar a sua imagem para a disputa das eleições do ano que vem. Só que ele fez isso com dinheiro do povo, dinheiro esse que podia estar sendo usado para cuidar das pessoas, para salvar a economia. Isso mostra que o Dória, ele não é um gestor, ele é um destruidor. Destruidor de empregos, destruidor de empresas, destruidor de lares e destruidor de famílias. Ele é uma pessoa sem honra e desprovida de caráter. É por isso que ele é odiado até mesmo dentro do seu próprio partido.
Então é isso, galera. Peço para que, se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Mas da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!